Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. No nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre Jó e o nosso texto base é Jó, capítulo 10, versículo 9. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. Perceba que aqui nesse versículo nós vemos um ponto de interrogação no final dessa fala de Jó. Peço-te que te lembres de que como barro me formaste e me farás voltar ao pó. No capítulo 1 e no capítulo 2, Jó perde os seus filhos, perde riqueza e também perde a sua saúde. No capítulo 3, Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. E aqui nesse capítulo, no capítulo 10, Jó ele está falando diretamente com Deus, como se parasse de contar a história de Jó e agora o livro se concentra nesse diálogo que Deus e Jó estão desenvolvendo. E nesse diálogo, nessa fala de Jó, Jó busca duas coisas. Jó busca respostas e Jó busca expressar a sua dor. Eu acho que nesse momento, no capítulo 10 de Jó, o Jó, ele representa a cada um de nós. Porque eu acredito que quando Jó, ele questiona Deus, Jó não está duvidando de Deus, Jó não está desistindo da sua fé, mas como homem, Jó ele tem uma necessidade. Necessidade essa que eu e você temos, necessidade de respostas. Jó está vivendo um momento de dor tão intensa que ele coloca para fora aquilo que qualquer ser humano sente, cedo ou tarde. E eu vou falar aqui uma lista, eu vou expor aqui uma lista de sentimentos que cedo ou tarde eu e você em algum momento da vida, nós precisaremos colocar isso para fora. E o primeiro que encabeça essa lista de sentimentos é o sentimento de angústia. É aquele sentimento de quem diz: eu continuo acreditando, mas eu estou esgotado. Tem muitas pessoas que estão no limite. Elas não deixaram de acreditar em Deus, mas elas estão vivendo a dor de maneira tão intensa. Elas estão vivendo os problemas de maneira tão intensa que ela já não está mais aguentando. Ela está esgotada. Ela está como uma represa prestes a explodir. O segundo sentimento é o sentimento que nos traz aquele desejo de ser ouvido. Tem muitas pessoas que estão se sentindo ignoradas, ignoradas pela família, ignoradas por pessoas que ela convive no trabalho, dentro de casa, e chega um momento que essa pessoa ela diz: "Olha, eu queria que alguém me escutasse. Ainda que ninguém queira me escutar, que pelo menos Deus, ele possa me escutar." O terceiro sentimento que precisamos de alguma forma colocar para fora é aquele que nos faz buscar explicações. Todo ser humano chega num momento que tudo o que ele queria era entender. Tem pessoas que estão passando por situações e ela nem pede para Deus: Senhor, muda isso aqui, muda esse quadro, não. Ela diz: Deus, eu só queria entender. Eu só queria entender por que essas coisas estão acontecendo. O quarto sentimento é um sentimento que traz confusão entre a fé e a dor. Ela diz:
eu creio, mas eu não entendo. Eu sei que Deus está cuidando, mas eu não consigo entender. Como se você estivesse ao meio-dia no centro da cidade e você ouvisse a voz de Deus, você sentisse a presença de Deus, mas que você tivesse com uma venda nos olhos. Você olha para situações e você diz: eu creio, mas eu não entendo. E por último, o sentimento que nos traz a sensação de que nós estamos vulneráveis. Eu estou nas mãos de Deus, mas eu me sinto frágil. Então, nesse capítulo 10, Jó coloca tudo isso para fora, porque ele está no limite. E estes questionamentos não fazem de Jó um rebelde, mas um homem tendo uma conversa com o próprio Criador. Um homem ferido conversando com o próprio Deus. Tem horas na nossa vida que uma conversa com um amigo resolve. Uma conversa com a nossa mãe, o nosso pai, uma conversa com um pastor, uma conversa com um conselheiro, mas tem horas que estamos tão feridos que é necessário nós conversarmos com o próprio Criador. E como eu disse, estamos no capítulo 10 do livro de Jó. E já se passaram tantas coisas até chegar nesse capítulo 10. No capítulo 4, Jó, ele vai receber a visita de 3 amigos. Um desses amigos se chama Elifaz. E Elifaz inicia uma sequência de discursos que, ao invés de consolar, trazem acusação e trazem mais confusão para aquilo que Jó está passando. E Elifaz pode ser considerado o amigo da experiência, aquele que diz: eu já vi isso antes, eu sei como funciona. Se este mal está acontecendo com você, Jó, é porque você pecou. E se o bem estivesse acontecendo, é porque você é justo. É aquele amigo que se aproximou e não se colocou no lugar de Jó, mas ele falou do alto da sua experiência. O segundo amigo que visitou a Jó foram 3 amigos, Elifaz, e agora vamos falar sobre Bildade, o amigo da tradição. Talvez ele chegou e disse: Jó, a tradição não falha. Com certeza você está passando por isso porque você ofendeu a Deus. No capítulo 8, no versículo 4, ele chega a dizer: Jó, seus filhos morreram porque mereceram. Uma das falas mais duras do livro de Jó. E o terceiro amigo, e as coisas não melhoram com esse amigo, é o Zofar, o amigo da impulsividade. Aquele que diz: eu vou dizer a verdade, doa a quem doer. Ele aparece 2 vezes, mas as suas falas esmagam a Jó. Zofar é sincero, mas ele não é sensível. Tem horas que precisamos de um chacoalhão, sim. Precisamos ouvir a verdade, sim. Mas a sensibilidade faz com que, antes de eu descarregar uma metralhadora de verdades, eu vou cuidar dessa pessoa. Você há de lembrar que Jesus recebeu uma mulher que havia sido pega em adultério. E ali naquela ocasião, as pessoas falavam que ela tinha que ser apedrejada, que ela tinha que ser morta. Mas o Senhor Jesus, ele faz com que todos aqueles que queriam apedrejar aquela mulher, ele fez com que todos olhassem para si e entendessem que eles não eram as pessoas mais corretas para estarem julgando aquela mulher. E Jesus disse: aquele que não tiver pecados, então que atire a primeira pedra. E aquela pedra que estava direcionada para aquela mulher, uma por uma, ao invés de ser arremessada, elas foram caindo no chão.
O Senhor pega uma mulher errada, uma mulher que está em pecado, e um pecado tão horrível como o pecado do adultério, mas ao invés daquelas pedras acertarem aquela mulher, aquelas pedras vão para o chão. E quando todas estão no chão, Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? E aquela mulher diz: não ficou nenhum. E Jesus, olhando para ela com um olhar de compaixão, disse: nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Ele disse a verdade, ele falou para que aquela mulher não pecasse mais, mas antes ele cuidou daquela mulher, antes ele tratou daquela mulher. O mesmo acontece com a ovelha que se perdeu. O pastor deixa as 99, vai atrás daquela ovelha que se perdeu, cuida dela, trata ela. Coloca ela junto com as 99. E talvez ali ele possa dizer: olha, não se afaste mais do bando. Se você se afastar, pode ser isso algo tão grave que não dê tempo de eu cuidar de você de novo. Então, nós percebemos que é importante ter aquele amigo sincero, mas também não adianta ele ser só sincero se ele não for sensível. E mesmo ouvindo tudo isso, Jó está onde? Ele está no capítulo 10. Ferido, humilhado, incompreendido, mas ele está com Deus. Jó, ele, até esse capítulo chegar, Jó perdeu tudo, Jó foi acusado pelos seus amigos, Jó foi incompreendido pela sua esposa, ele não tinha respostas, ele estava doente e ele estava emocionalmente esgotado. E mesmo assim, Jó não sai do perímetro de Deus. Jó ainda está diante de Deus. E o que nós vamos entender é como é possível, da ótica de um homem, entender como é possível ficar de pé. Nós vamos entender isso da ótica de um homem que não fala da boca para fora. Um homem que, quando precisa dizer algo, antes ele faz exames completos. Antes ele trata de examinar tudo para trazer um diagnóstico preciso. Um homem que sabia do que estava falando. Para que nós possamos continuar essa ministração, eu vou parar por aqui e eu te encontro no próximo devocional, trazendo a fala desse homem, que vai ajudar nós entendermos como Jó permaneceu de pé, mesmo diante da dor. Se você está ouvindo essa palavra e o Senhor está falando com você, pode ter certeza que eu te encontro no próximo devocional.